Você quer lotar sua agenda com a melhor ROF, mas não sabe como? Ou ainda, você sente que os resultados de aplicação de toxina ficam aquém do que você espera? Ou pior, aquém do que o seu paciente espera? Ou você aplica a toxina e o paciente precisa voltar para retox, reforços, e aquele procedimento que era para ser lucrativo no fim dá um empate ou até um prejuízo? Se você se identificou com algum desses problemas ou pensou em outros, esse vídeo é para você. Eu sou a doutora Camila Scremin, especialista em harmonização facial, e eu tenho agenda lotada todos os dias com paciente de harmonização facial. E como eu conquistei isso? Entregando ouro para os meus pacientes, entregando a melhor ROF que eu podia executar. Então, se você quer saber mais, vem comigo. O que a gente vai conversar nesse vídeo? Como melhorar suas aplicações de toxina. E a toxina é aquele nomezinho comercial que a gente conhece, ó, trouxe até uma caixinha, né? E por que eu não quero falar de marcas aqui? Porque eu não quero ter nenhum conflito de marca. Uma boa aplicação de toxina pode ser feita com qualquer marca. A aplicação boa de toxina depende da gente, do profissional. Então, se você quer entregar isso para o seu paciente, para aplicar uma boa toxina, porque é um procedimento de recorrência, a gente sabe que a duração desse procedimento é no máximo 6 meses. Então, vamos pensar que ele vai fazer 2 vezes ao ano. É uma receita garantida 2 vezes ao ano. Além disso, é uma oportunidade do encontro com o paciente, onde você pode oferecer outros serviços, mostrar os serviços da clínica, do espaço onde você trabalha, e manter essa fidelização do seu cliente é também a portinha de entrada para os outros procedimentos de harmonização facial. Quem é que não viu já um paciente chegar no consultório e dizer: quero aplicar nos lábios? E a gente sabe que não é isso que é aplicado nos lábios, né? Então, o paciente leigo, ele não conhece realmente, mas ele quer pagar para ter um resultado maravilhoso. Então, se você não conseguir deixar ele com esse resultado maravilhoso, você fez menos do que a expectativa do seu paciente. E se você não sancionou essa expectativa, sinto muito em te dizer que você não está entregando a melhor ROF para o seu paciente, você não vai ter a sua agenda lotada de procedimentos de harmonização facial. Então, vamos nessa que a gente precisa aprender isso. Mas não se engane que nesse vídeo eu não vou dar receita de bolo, copia e cola. Não existe isso, não tem uma fórmula mágica. Para a gente ter uma aplicação de toxina bem feita, nós precisamos entender cada indivíduo, cada mímica facial, conhecer a anatomia, conhecer os tecidos por cima dos músculos, conhecer a profundidade, né? Conhecer o nosso alvo. Esse músculo-alvo eu vou precisar aplicar tal dose de toxina, fazer uma equivalência entre as marcas comerciais, uma equivalência de dose, saber dose máxima, dose mínima, entender que não é só porque aquele paciente tem uma ruga maior que ele vai precisar de uma dose maior. Talvez o que esteja colaborando para aquela ruga maior seja outro músculo, e entender toda essa dinâmica. Não se engane, esse vídeo não vai te dar uma fórmula mágica, porque ela não existe. Não existe uma receita de bolo. E você pode estar pensando: mas Camila, eu já fiz tanto curso e aquele era basicamente um mapa, né? Marca aqui, marca aqui, marca aqui, marca aqui que vai dar tudo certo. Mas me conta a verdade, pensa, tá dando certo pra você? Porque pra mim não dava. Eu sou um exemplo de uma pessoa que tinha resultados aquém do que eu esperava na toxina. Por mais de atuar nessa área há muitos anos, de ter feito o meu primeiro curso de toxina em 2013 e atuar nessa área desde então, eu sentia que meus resultados de toxina eram pobres. Eu podia até ter um paciente que ficava legal, mas esse paciente não conseguia fidelizar por muito tempo. Por quê? Porque você precisa, o que eu estou falando aqui com você é que você precisa entregar para o paciente além da expectativa dele. Nosso mercado está concorrido, minha gente, vamos falar a verdade. Você não pode ser mais um, você tem que ser diferente do seu concorrente. Você tem que chegar antes para poder sentar na janela e sentir
a brisa lá de fora, né? Então não deixe esse trem passar. Vamos entender como que foi minha caminhada por aqui. Como eu disse para vocês, eu tinha resultados que eu ficava insatisfeita. E pior do que eu ficar insatisfeita é um paciente insatisfeito. Mas eu tive que trilhar uma trilha no meio do mato para entender o segredo de uma aplicação de toxina bem feita. E eu vou transformar isso para vocês numa estrada asfaltada. E mais do que isso, eu vou pegar na mão de vocês e caminhar junto nessa estrada para poder entregar de uma forma melhor, mais didática e mais clara o que eu tive que lutar sozinha para descobrir. Mas hoje os meus resultados de toxina são maravilhosos. Eu consigo erguer uma sobrancelha de forma elegante, eu não deixo ninguém com cara de malévola. Eu consigo travar uma glabela, seja independente, se seja a crossfiteira lá da esquina, rata de academia, ela vai ficar com a glabela bem travadinha. Então é isso que o nosso paciente quer. Explicar pontos avançados de toxina botulínica para o nosso paciente. Gente, 90% dos pacientes não conhece um botox Nefertiti, fazer um botox para elevar o cantinho da boca. Nós temos gente, falei a marca comercial. Nós temos uma gama, uma versatilidade de procedimentos com toxina botulínica enorme. E ninguém quer deixar esse bonde passar. Nós temos que lembrar que a aplicação de toxina é a porta de entrada, é a ponta do iceberg para os tratamentos estéticos. Você não pode entregar um resultado pobre, uma coisa ruim, né, para um paciente, porque você vai perder para o seu concorrente. Ele vai para a esquina ao lado e não vai mais fazer com você. E por que a gente tem que entender que além disso, além de entregar uma toxina para o nosso paciente bem feita, isso aparece para a gente como uma oportunidade. Porque é uma oportunidade da recorrência, de ter certeza que aquele dinheirinho vai pingar pelo menos 2 vezes por ano. Outra coisa é aquela oportunidade de você sentar com o seu paciente, mostrar os procedimentos que você faz, oferecer um preenchimento, um bioestimulador, um aumento de uma qualidade de pele, um tratamento associado. À medida que o paciente vai vindo recorrente, ele vai criando um vínculo com você. Cada vez mais vai ser difícil dele te largar. Você fideliza esse cliente e você pega uma linha do tempo dele e de oferecer tratamentos ou embelezadores ou rejuvenescedores, seja qual a indicação necessária para esse paciente. Mas lembre-se, você só vai conseguir isso entregando a melhor ROF possível para o seu paciente. E vamos ver aqui vários exemplos, como eu disse, eu já me usei de exemplo, mas a gente tem inúmeros profissionais que a gente sabe que tem hoje agenda lotada da melhor ROF. Basta a gente dar um pesquisar lá no Instagram, doutor, doutora, a gente vai ver médicos, dentistas, farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros estetas que se destacaram porque executam técnicas e procedimentos da melhor qualidade. Não interessa a formação profissional, sendo você um profissional habilitado a aplicar toxina, você vai conseguir encher a sua agenda com a melhor ROF. Basta você se dedicar. Mas você vai dizer para mim, mas Camila, como assim me dedicar? O consultório me suga. Ah, então tá, então você vai ficar preso nessa roda o consultório te suga, você trabalha para pagar a conta, daí a conta vem, daí você vai para o consultório que te suga e assim você vai. Não, você tem que ser diferente. Como eu disse, seja diferente do seu concorrente. Chegue antes e sente na janela para sentir a brisa. Por quê? Porque tá todo mundo na mesmice. Poucas pessoas se destacam. E o que essas pessoas que se destacam fazem de diferente? É óbvio que elas entregam resultados superiores, além da média, acima do limbo, né? Seja você um deles. E você vai dizer para mim, mas Camila, eu já fiz vários cursos de toxina, eu sei aplicar. Então vamos fazer aqui um pensamento. Você consegue aplicar
e deixar todo mundo com um arqueamento de sobrancelha elegante? Ou o pessoal fica com aquela asa de gaivota ou a cara da Malévola? Você sabe travar uma glabela? Ou tem que fazer um retocão dali 15 dias? Ou você entende quando o músculo frontal participa da abertura do olho? Pior, você tem medo de fazer uma ptose. Uma ptose de pálpebra superior. Se você demorou mais de 2 segundos para me responder qualquer uma dessas perguntas, sinto muito, mas você não aplica uma toxina direito. Você tem que ter segurança. E se você ficou pensando 2 segundos em qualquer uma dessas perguntas que eu te fiz, você não tem segurança. E outra coisa que você vai me dizer é que não tem tempo. E, gente, tempo é aquilo, né? É a questão da prioridade. Você vai ficar sem tempo, vai ficar investindo, dando murro em ponta de faca, como diz o ditado, né? Eu não tenho tempo para melhorar, então vou continuar tendo resultado pobre, vou continuar trabalhando igual louco, sem ter tempo, e nunca vai dar uma guinada na sua vida. Então, o tempo é uma questão de prioridade. Eu estudo todos os dias à noite, tenho filho pequeno, tenho marido para criar, tenho clínica para cuidar e ainda estou gravando esse vídeo para vocês. Então eu estudo todos os dias de noite. Ninguém pegou na minha mãozinha e foi me ensinar a aplicar a melhor toxina. Não, eu estudei sozinha. Por isso que esse conteúdo é rico e valoroso. Porque aqui eu tô tirando todas as dificuldades que eu tive e entregando pronto, né? Dizendo para vocês, olha, esse é o melhor caminho, né? Escuta o que eu tô falando, esse é o melhor caminho, tá? E aí outra coisa que você vai dizer pra mim, ai Camila, mas não tenho dinheiro para investir nisso agora. Ah, tá bom, vai ter dinheiro quando? Fazendo a mesma coisa? A única coisa que você vai conseguir é ficar com menos dinheiro se você não aplicar uma toxina direito. Você vai afastar os teus pacientes e cada vez a tua receita que hoje tá aqui, ó, pelo menos de harmonização, vai ladeira abaixo. E agora eu quero que você me diga a verdade. Você consegue individualizar cada paciente? Você consegue diferenciar pontos de aplicação em homens e mulheres? Em pacientes jovens e pacientes com mais idade? Você consegue fazer equivalência de dose entre uma marca comercial e outra? Entre essas duas marcas comerciais? Você consegue fazer uma diluição seca, uma diluição úmida? Você sabe o que é aula de dispersão? Me fala a verdade. Se você não sabe nada disso, se você segue aquela receitinha que aquele professor do cursinho do final de semana te passou e você tem até medo de comprar outra toxina de outra marca comercial porque você não vai saber o que fazer, você está fazendo isso do jeito errado. Me desculpa ser tão incisiva e te falar dessa maneira tão clara, mas você precisa dominar o que você está fazendo. Você tem que ser dono da sua técnica. Você tem que entender, individualizar o seu paciente. Não existe passe de mágica, não existe receita de bolo, não existe um mapa. Eu canso de receber pergunta no YouTube perguntando: qual ponto eu faço não sei onde? Qual ponto eu faço num sorriso gengival? Quantas unidades você aplicou ali? Gente, depende. Se eu vou aplicar na Maria, no João, no Pedro, na Joana? Depende. Eu preciso saber ler o paciente através da pele dele. A gente tem que imaginar essa pele como uma máscara, né? E conseguir enxergar esse paciente através da máscara, né? Enxergar a dinâmica muscular, qual músculo está fazendo uma contração, um relaxamento, os vetores de movimentação e qual efeito eu vou ter relaxando esse músculo. Porque eu vou relaxar, vou dar um exemplo assim para vocês, vou relaxar uma glabela sem relaxar o frontal. Então vou aplicar aqui sem aplicar aqui. Gente, vai dar certo isso? Vamos pensar? Eu tenho músculos aqui abaixadores, né? E essa porção medial do frontal, ela também não contribui para baixar aqui? Você sabe me responder isso com certeza? Em alguns pacientes, sim, ela contribui para a ruga da glabela, para aquela ruga de 11 bem marcada. Então, não vai dar certo. Não adianta você fazer só o que o paciente quer.
O que eu tô falando aqui com vocês é de over delivery, tá? Você vai entregar mais, você vai entregar além do que ele quer, o que ele precisa. A gente tem que ter consciência que não adianta você imaginar que eu vou polir os meus resultados aplicando nos pacientes. Então eu atendi 5 pacientes, 3 ficaram ok, 2 ficaram ruim, para não dizer uma droga, né? Então esses 2, você tá lascado. Por quê? Paciente insatisfeito, pessoa insatisfeita, fala mal de você em média, existem estudos científicos para isso, em média para 7 pessoas. Esse vai falar mal de você em toda oportunidade, vai estar num churrasco lá no final de semana, vai dizer que jogou dinheiro fora, que não é para amiga aí, que nunca mais vai. Esse vai, olha, toda oportunidade que tiver vai falar mal de você, porque ele tá se sentindo lesado, ele pagou por algo que ele não recebeu. Gente, é a mesma coisa que você comprar comprou um celular top de linha e recebeu aquele de flip que abria a tela verde. É isso que o paciente está se sentindo, entendeu? Ele não vai ter papas na língua. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, deu cafezinho, deu balinha, não, ele vai falar mal de você. Ele vai dizer que ele jogou dinheiro fora, e ele jogou. Vamos ser honestos, ele jogou dinheiro fora. Já esses 3 pacientes que você aplicou e o resultado ficaram ok, também são um problema. Como assim? Se o resultado ficou ok, por que eles são um problema? Porque você não fez mais que a tua obrigação. Ele pagou para você entregar aquilo. Ele não sentiu que você fez nada mais, ele pagou por um serviço. Ele foi lá cortar o cabelo, ele pagou para cortar o cabelo e o cabelo foi cortado. Vamos fazer essa analogia, né? Nossos pacientes, muitos são mulheres. Se o paciente vai lá no salão de beleza, paga lá R$100 por um corte de cabelo e o cabelo foi cortado, foi ok. Agora, se você foi lá cortar o cabelo e você sentou lá, lavou o cabelo, foi uma massagem no teu couro cabeludo, secou, fez escova, enrolou as pontinhas. Gente, que maravilha, eu vou voltar nesse salão sempre. E é isso que a gente está falando. Você tem que entregar um a mais. Na tua esquina tem pessoa aplicando toxina. No teu prédio comercial, todos os andares tem gente aplicando. E só vai aumentar a concorrência. E como você vai se diferenciar? Você tem que ser o cara ou a cara que entrega a melhor ROF. Você tem que ser a referência. Não se engane, paciente ok é pepino também. Porque quando esse paciente achar que o da esquina, que cobra R$100 mais barato, entrega o mesmo ok que você, tchau! Ele não vai fidelizar. Porque você está entregando o que ele está pedindo. Fim. E você não pode entregar o que ele está pedindo. Você entrega o que ele está pedindo e o que ele precisa. Tá? Você vai entregar, o paciente quer um arqueamento de sobrancelha. Na cabeça dele, ele vai ficar com a sobrancelha assim. Mas se você fizer de uma forma elegante, que abra o olhar, que tire o peso da pálpebra superior, que as pessoas comentem, nossa, como você tá bem, sem entender o que o paciente fez, é outro jogo. Você está jogando um jogo acima dos teus concorrentes. Não tem, outro mundo, é outra atmosfera. O paciente quer que tire os pezinhos de galinha. Daí você tira lá os pezinhos de galinha e fica aquele sorriso travado. Bom, você fez o que ele queria, né? Tirou os pezinhos de galinha. Mas o sorriso ficou feio. E aí? Você tá jogando o jogo, aquela pelada do final de semana. A gente quer ir pra Copa, sei lá, como é que é o campeonato europeu? Não entendo nada de futebol, gente, mas eu sei que é o mais Champions League, acho que é o mais legal de todos. É outro jogo. Você tem que jogar nessa linha. Você não pode ser mais um, tá? Então, qual que é o jeito certo da gente fazer isso? Conhecimento. Não tem segredo, não tem atalho, a gente precisa estudar. Estudar e entender a anatomia do nosso paciente. Estudar e entender a dinâmica muscular. Estudar e entender as mímicas faciais. Estudar entender que a musculatura trabalha todo em conjunto, que não existe
eu vou relaxar aqui e o efeito vai ser aqui. Ele tem um efeito colateral na musculatura envolvida, né? A gente tem que pensar que todas as dinâmicas musculares são um cabo de guerra, né? Então, se um puxa e o outro puxa, a gente tem um efeito. Se um lado que estava puxando relaxou, o outro lado vai vencer. Então, a gente precisa entender essas forças para ter o melhor resultado. E uma coisa que eu te convido a fazer para começar a colocar esse jeitinho certo na sua dinâmica é não reproduzir a mesma toxina em todo mundo. Como assim, Camila? Atendi um paciente 10 horas da manhã. O paciente que vem às 11 não é a mesma aplicação. Olhe o teu paciente, analise teu paciente. Como que é a dinâmica muscular? Não adianta aplicar a mesma dose na testa do paciente A e do paciente B. Não é igual. Escute, faça uma escuta ativa do seu paciente. Ele está se queixando para você das rugas. E o que mais? Ele se queixa que ele está envelhecido, que ele está com uma cara brava, que ele está parecendo triste. Poxa, eleve a sua aplicação. O jeito certo de fazer isso é se dedicando e estudando, conhecendo melhores técnicas, dominando a técnica que você vai eleger como sua prioridade, sabendo fazer. Se eu jogar para você qualquer caixinha de toxina, você saiba diluir, saiba fazer equivalência de dose, equivalência de resultados, saiba qual músculo-alvo acertar, qual profundidade, qual unidade usar, tudo. Qual seringa, qual agulha. Você não pode ter dúvida, você não pode pestanejar. Você tem que saber. Você tem que pegar um mapinha, olha meu mapinha aqui, você tem que pegar um mapinha e anotar aqui e pronto. Você tem que saber o que você está fazendo. E o pequeno passo para você poder começar isso, na verdade não vou te dar um pequeno passo, vou te dar 2 pequenos passos. O primeiro é uma reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, você consegue efetivamente sentar, fazer uma escuta do teu paciente e perceber que a movimentação muscular dele é diferente do paciente que acabou de sair da tua sala? Você consegue fazer isso? Ou você tá igual uma máquina reproduzindo, imprimindo coisas todas iguais o tempo inteiro? Se você não faz isso, o meu conselho é pare agora e comece a fazer. Para fazer isso, você não precisa de estudo, de tempo, de nada. Você precisa centrar e focar no agora. Você está sentado de frente com o paciente, você vai olhar ele vai conversar com você, você vai ver as expressões faciais dele. Você vai entender, nossa, essa pessoa aqui de 25 anos faz muita expressão com a glabela, faz uma ruga de brava muito forte. Eu preciso prevenir isso, porque é difícil tratar depois. Nossa, mas ela está usando a musculatura da testa para ajudar essa ruga. Então vou individualizar uma dose. Ou nossa, esse paciente aqui ele tem a testa muito curta. Então eu preciso perceber se esse músculo não colabora na abertura do olhar, porque se colaborar, eu não posso travar tão embaixo esse frontal. Eu preciso travar mais para cima, porque senão ele vai ficar com o olho fechadinho. Para você prestar atenção no seu paciente, você não precisa de nada. Você pode começar agora. E preste atenção, faça anotações, a sua cabeça afinal tem muita coisa para pensar. Anote essas individualidades do seu paciente, tente individualizar a sua toxina, tá? E o outro conselho que te dou é estude. Estude com métodos confiáveis, nada de técnica mirabolante do fulano de tal, não. A gente vai estudar baseado na ciência. Estude artigos científicos, estude anatomia, estude artigos de anatomia, artigos de toxina, leia a bula do material que você usa. Veja para que ele é mais indicado. É tão interessante você ler a bula de uma toxina, você já fez isso? Além disso, sabe aquele livro de anatomia lá da graduação? Todo mundo fez anatomia na graduação, todo mundo que é profissional de saúde, habilitado. Está lá encostado com aquela folha amarela, decore ele. Você precisa saber anatomia, você precisa saber de que músculo a gente está falando, você precisa saber da profundidade que ele está. Você sabe se você entra com a agulha
só o biselzinho, ou se você tem que entrar com a agulha inteira em todos os músculos? Já parou para pensar nisso? Ou você vai reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo? Estude. Saiba anatomia de cor e salteado. E a gente vai conversando.